bem, senhores, hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, apesar da pandemia, venho aqui fazer esta videoaula para que vocês tenham contato inicial com o conteúdo, com a história da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu sou o professor Sérgio e este vídeo é direcionado a acadêmicos do curso de Ciência da Computação, sexta fase do Instituto Federal Catarinense. Muito bem, meus queridos. Quando eu planejei essa disciplina, comecei a pensar o seu conteúdo, encontrei esta imagem que a mim me parece muito importante para a gente compreender do que falamos, de onde partimos e de onde queremos chegar para a disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade. Se vocês forem observar, há aqui uma figura que está representada por vários símbolos de várias ciências que nós conhecemos. Se a gente for ver, ao centro destas ciências e destas técnicas, existe uma figura, mesmo que desfocada, de um ser humano que segura o planeta Terra. Com isso, a gente aborda aquilo que é a utopia, aonde nós queremos chegar quando a gente se propõe a refletir sobre ciência, tecnologia e sociedade. A pergunta é, para que serve uma ciência afinal? Para que serve uma técnica afinal? Servem então somente para o domínio dos recursos naturais e do controle da sociedade? Portanto, toda ciência tem um interesse político e econômico? Ou a gente poderia, de modo utópico, dizer que toda ciência e toda tecnologia visa a preservação da vida do planeta e a preservação da vida humana neste mesmo planeta. Por isso, esta imagem nos coloca diante de uma utopia, que é a utopia de que a ciência e a tecnologia estejam plenamente a serviço da preservação da vida humana e da vida do planeta. Diante disso, vamos adiante, para a gente tentar compreender melhor como isso se passa. Segundo slide. O que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, a CTS? Muito bem, primeira definição aqui para vocês. É o campo do conhecimento que estuda as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade e suas múltiplas influências. Portanto, é impossível pensar que a ciência é neutra e que ela não está ouvindo a ressonância da sociedade, e muito menos que a tecnologia não está a serviço dos interesses políticos e econômicos da sociedade. Se vocês viram a FICE ontem, quarta-feira, dia 21, vocês observaram que foi apresentado um projeto de pesquisa orientado por mim e conduzido pelo Salomão, o estudante da oitava fase, que trata exatamente desta relação desses três campos da vida, da sociedade, da ciência e da tecnologia. Ele pegou os grandes conceitos que estão envoltos na ciência de vocês, como, por exemplo, a Machine Learning, por exemplo, as Data Science, a inteligência artificial, os algoritmos, e ele então conduziu uma pesquisa de como estes grandes conceitos, esses avanços dessa ciência, que é a ciência de vocês, impacta em termos de governamentalidade e condução da vida dos indivíduos em sociedade. É óbvio que a ciência por si ela não consegue fazer esse controle, esse controle da sociedade. Precisa de aparatos tecnológicos.
Aí foi muito bem explicado como que isso estão nas plataformas sociais, como isso estão enfim, nos aplicativos de geolocalização, enfim, isso que a gente chama de digitalização da vida ou algoritmização da vida. Ou seja, nós temos uma ciência, que é a ciência da informática, que está operando altamente no controle e na condução da vida dos indivíduos em sociedade. E isso tem a ver, claro, com a produção tecnológica, né? Como vocês bem sabem. Então, ciência, tecnologia e sociedade ao redor do mundo. Ciência, tecnologia e sociedade ao redor do mundo. Então, esta disciplina que vocês estão sendo expostos agora ao conteúdo dela, ela não é um fato isolado dentro do Instituto Federal Catarinense, o Campus Videira, muito menos é um fato isolado no IFC, mas ela é oferecida até como graduação e pós-graduação em várias universidades dos Estados Unidos, aí, por exemplo, Michigan, por exemplo, Cornell University, por exemplo, Stanford, o MIT, por exemplo, são locais onde há graduação e pós-graduação em ciência, tecnologia e sociedade. E ainda mais, meus queridos, países como os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos e o Canadá, tratam desta temática nos currículos de ensino fundamental e ensino médio. Então, muito provavelmente, se você fosse aluno do ensino médio nos Estados Unidos ou no Canadá, esse tipo de discussão que eu estou propondo aqui, você já teria olhado e participado lá no ensino fundamental e no ensino médio. Então, com isso eu quero dizer para vocês que não estamos diante de uma disciplina isolada, de algo que foi feito pelo professor de filosofia do campus, mas é algo que está colocado para nós aí em várias instituições de ensino e sistemas de ensino. Então, para a gente contextualizar de um ponto de vista aí no mundo. O histórico, muito bem. Que é ciência, tecnologia e sociedade de um ponto de vista histórico. Muito bem, a gente está então diante de um campo do conhecimento relativamente novo. As suas raízes genealógicas, óbvio, remontam ao período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Se a gente for lembrar da primeira aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade, o professor falou de uma frase de Nietzsche. As melhores ou maiores coisas no mundo em ciência e tecnologia foram feitas não em nome do amor ao próximo, diz Nietzsche, mas em nome da guerra. Então veja bem, ciência, tecnologia e sociedade está no contexto da guerra. E se a gente for pegar, por exemplo, Alan Turing, personagem tão importante para a área do conhecimento de vocês, ele em 1936, eu não lembro aqui o nome do artigo, enfim, está citado aí no texto que eu escrevi com Salomon, que logo vai ser publicado, ele já previa de que as máquinas teriam aprendizado, 1936, ele previa que as máquinas teriam aprendizado e não necessitariam da intervenção humana para manipular um grande conjunto de dados e fazer a dissecação dos signos. Isso em 1936. 1939, Segunda Guerra Mundial, Alan Turing historicamente se põe a desenvolver a chamada máquina de Turing e que de certa forma contribuiu muito para que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial. E em 1950 ele escreve um outro artigo que também está citado, eu não lembro de cabeça, lá no texto, em que definitivamente ele diz que máquinas têm capacidade de pensamento como humanos, já com base em dados que ele desenvolveu durante a guerra, durante a Segunda Guerra, para o desenvolvimento da máquina de Turing. No pós-guerra a gente tem a Guerra Fria, que não é uma guerra propriamente bélica, não é uma guerra de troca de tiros, a gente poderia dizer, mas é uma guerra de quem avança mais no campo da ciência e da tecnologia. Por isso, no final dos anos 50, se eu não me engano, 1958,
ou 59, um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, que é da escola de Frankfurt, ele escreveu um texto muito importante, que vocês podem encontrar na internet, se for o caso, chamado Conhecimento e Interesse. Aliás, Conhecimento e Interesse, esse texto estava no vestibular da Universidade Federal do Paraná, o ano passado, para quem fosse estudar Direito, Medicina e as Engenharias. Estava lá, colocado na segunda fase, né, Conhecimento e Interesse. Basicamente, a ideia do texto é defender de que, quando falamos de ciência e de tecnologia, não estamos falando de algo neutro, de algo que as pessoas fazem, mas que não tem um objetivo para fora da própria ciência e da própria tecnologia. Há sempre um interesse econômico, há sempre um interesse de domínio político e há sempre um interesse de manipulação de uma grande massa de pessoas. Então essa é a distopia daquela imagem inicial da aula, né? Então por isso a Guerra Fria, historiadores, sociólogos, cientistas passam a se interessar pelas relações entre conhecimento científico, sistemas de tecnologia e os interesses da sociedade. Isso de um ponto de vista histórico. Slide 4, ainda do ponto de vista histórico. Qual que é o foco de estudo dessa disciplina? Então, como as descobertas científicas e suas consequentes aplicações tecnológicas conectam-se com outros desenvolvimentos sociais, nas leis, na política, no modo de viver, da sociedade, na cultura, na ética e no meio ambiente. Novamente, retomo ao exemplo do projeto de pesquisa desenvolvido por mim e por Salomon, como por exemplo, a captura de dados, a gente descobriu que há muitas empresas que capturam dados onde as leis são podem capturar dados onde os países têm leis rígidas sobre proteção de dados, por exemplo, mas fazem a manipulação desses dados onde os países ou não têm leis ou têm leis mais suaves sobre a proteção de dados. A gente sabe que o Brasil ele aprovou recentemente uma lei de proteção de dados, um pouco rígida, mas isso não impede que, com o avanço tecnológico, os nossos dados sejam capturados aqui no Brasil e sejam, por exemplo, manipulados no Marrocos, onde não há leis de proteção de dados. Então, vejam bem, isso quer dizer que a área do conhecimento de vocês, a área da ciência, né, ela tem impactos nas leis ou elas de certa forma, tentam burlar as leis, né? Questões de ética, por exemplo, né? A gente sabe, está em grande debate a questão da vacina Coronavac, né? Coronavac, que tem patente chinesa e está sendo desenvolvida com a ajuda, inclusive, do Instituto Butantan. Muito bem, o mais sério instituto de pesquisa de saúde do Brasil, né? Eu creio de que está seguindo rigorosamente os protocolos. E esse mesmo instituto diz que a vacina, de certa forma, está sendo segura. Mas aí, veja bem, conhecimento e interesse. Política. Por questões ideológicas, uma sociedade inteira, uma ética da política está deixando de, por exemplo, garantir que essa vacina seja adquirida. Então vejam bem, como conectam-se leis, política, sociedade e tecnologia diante de um mesmo problema, diante de um mesmo problema. Essa é a questão de fundo de uma disciplina como essa. Que é ciência, tecnologia e sociedade do ponto de vista do ensino e da pesquisa. Se antes a gente falou do ponto de vista histórico, falou do ponto de vista do que está envolto, podemos falar do ponto de vista do ensino e da pesquisa. Então, o ensino e a pesquisa de ciência, tecnologia e sociedade
se fundamentam na crença de que ciência e tecnologia são as duas mais potentes forças para os indivíduos, para a sociedade, para mudanças globais do mundo contemporâneo. Evidentemente que esta crença ela é justificada. Inclusive citando o exemplo anterior das vacinas, né, para coronavírus. Então, está todo um arcabouço científico e tecnológico de que isso vai trazer benefício tanto para indivíduos, para a sociedade, e quando eu falo sociedade de um ponto de vista sanitário, mas também de um ponto de vista econômico-político. Então, essa crença é uma crença verdadeira justificada, né? É uma crença verdadeira e justificada. Por isso, ensino e pesquisa de ciência, tecnologia e sociedade é tão importante. Ora, qual o objetivo de uma disciplina cujo tema é ciência, tecnologia e sociedade? Então, entender a natureza, causas e consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, como a ciência e a tecnologia funcionam nas diferentes sociedades e como as forças sociais, olhem, grifem essa palavra, forças sociais, tentam moldar e controlar os interesses. Olha o texto do Jürgen Habermas, conhecimento e interesse, diversos e múltiplas vezes e muitas vezes conflitantes. É o desafio desta área. Ora, muito bem. Se a gente for pegar a história recente aí da pandemia no Brasil, a gente lembra do primeiro-ministro da Saúde, o Mandetta, né? Mandetta dizendo, vamos escutar a ciência, vamos escutar os fatos. Evidentemente que há um conflito ali de interesse ao texto do Habermas, entre o que predizia aquele ministro que politicamente defendia a ciência, ao passo de que o seu superior defendia politicamente a ideia de que o argumento econômico ele é mais importante do que o argumento sanitário. Então veja bem, isto é forças sociais, forças políticas, forças morais, forças ideológicas conflitando, se debatendo em torno de um tema que é a ciência, a tecnologia. Então, estudos nesta área demandam um conhecimento multi e interdisciplinar. Por isso, a abordagem em ciência, tecnologia e sociedade tenta aumentar a compreensão humana do mundo construído por seres humanos. Ciência e tecnologia já não são empreendimentos especializados, limitados a fábricas, laboratórios. Eles se mesclam a sociedade humana entre si. Por isso que há indivíduos, por exemplo, que são anti-vacina, há indivíduos, por exemplo, que são terraplanistas, há indivíduos, por exemplo, que são anti-remédios cientificamente demonstrados, mas, como membros da sociedade humana, são impactados por essa governamentalidade. Olha o conceitão aqui, governamentalidade, governo das mentes. Então, por isso, a análise crítica de todo esse contexto é muito importante para a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, a contribuição essencial da CTS é analisar o mundo construído por seres humanos como um todo integrado. Então, meus queridos, se vocês acham aqui de que o professor vai defender que a ciência é objetivamente neutra, vocês estão redondamente enganados. Ciência não é neutra, a ciência tem lado e, por isso, todo conhecimento ele está mesclado e eivado de interesse. Indo para o final da aula, duas perguntas básicas motivam os estudos de ciência, tecnologia e sociedade.
Primeira pergunta: de que forma a ciência e a tecnologia evoluíram como atividades humanas e como elas se relacionam na civilização? Ou seja, grande questão do conhecimento e do interesse, né? Enfim, e concluo aqui dizendo: a perspectiva da ciência, tecnologia e sociedade se tornou de importância fundamental para a compreensão de múltiplas questões públicas, como privacidade, olha o projeto de pesquisa do professor, como a democracia impactada por isso. Vou mostrar aqui para vocês dois livrinhos muito interessantes. Livro 1, Democracia Digital, Publicidade, Instituições e Confronto Político. Livro 2, Democracia em Ambientes Digitais, Eleições, Esfera Pública e Ativismo. Então vejam bem, isso quer dizer que privacidade, democracia, meio ambiente, medicina, educação, segurança nacional e internacional estão envoltos nos debates dessa disciplina. Para a aula aqui, segundo momento do vídeo, encaminhamento de um trabalhinho, 21 minutos de aula já. Vamos lá, fechamos aqui. O acesso para este texto aqui, chamado O Ser Humano na Idade da Técnica, vai estar na descrição do vídeo. Basta vocês irem na descrição do vídeo e vocês vão encontrar o link para esse texto. É um texto que possui aqui umas 15 páginas, se não me engano. E vocês vão ter que fazer um trabalhinho de leitura reflexiva e questionadora. Então, qual é o objetivo de vocês? Retirar 3 argumentos importantes do texto. Então, vamos lá. Vou ler o texto e vou tirar 3 argumentos importantes que me chamaram a atenção. E o segundo momento de trabalho, de leitura, é elaborar 2 questões a partir do texto que promovam um debate e uma discussão entre nós. Então, vai baixar ou vai abrir o texto, vai retirar 3 argumentos importantes que chamaram a atenção de você, vai escrever, vai elaborar 2 questões para debate. Na sequência, eu vou abrir no SIGA uma tarefa permanente em que vocês vão postar, esta atividade. Vamos fazer uma postagem e esta postagem nós vamos discutir na próxima aula via Meeting. Então, o professor abre o Meeting ali para 20, 30 minutos e a gente discute este texto. Certo, meus queridos? Vou parando por aqui. Qualquer coisa me chame no e-mail ou nas redes sociais. Abraço para vocês. Até a próxima.